E se eu te dissesse que um dos bancos mais poderosos do mundo tem um passado manchado por escândalos, conspirações e até um possível fantasma? Prepare-se, porque a história do JP Morgan Chase é muito mais obscura do que você imagina. Voltemos a 1799, Nova York. Aaron Burr, sim, o mesmo que matou Alexander Hamilton em um duelo, funda o Bank of the Manhattan Company. Seu propósito original era fornecer água potável à cidade, mas logo percebeu que o negócio bancário era muito mais lucrativo. Assim nasceu a semente do que hoje conhecemos como JP Morgan Chase. Alguns anos depois, em 1854, um jovem chamado John Pierpont Morgan entra para trabalhar no Banco Duncan, Sherman Company, os representantes nos Estados Unidos do banco londrino George Peabody Company. Após se associar com Anthony Drexel, cria em Nova York a Drexel, Morgan Co., que depois passaria a se chamar JP Morgan Co. Os primeiros anos foram tudo menos fáceis. O jovem banco enfrentou crises financeiras recorrentes, pânicos bancários e uma concorrência feroz. Mas John Pierpont Morgan, um homem de negócios astuto e ambicioso, tinha uma visão clara: construir um império financeiro. Morgan não se intimidava diante dos desafios. Em 1893, em meio a uma grave crise econômica, atuou como prestamista de última instância, salvando o governo americano da bancarrota. Este ato audacioso consolidou sua reputação como um pilar do sistema financeiro. Mas também semeou as sementes da controvérsia: era um salvador ou um oportunista? O século XX trouxe consigo um crescimento exponencial. JP Morgan Co. financiou a expansão da ferrovia, a indústria do aço e a eletrificação do país. A marca se tornou sinônimo de poder, riqueza e influência. No entanto, o poder acarreta responsabilidade, e também escrutínio. As práticas financeiras de Morgan foram objeto de críticas, acusações de monopólio e manipulação do mercado. Mas o banco seguiu adiante, adaptando-se às mudanças e expandindo suas operações em nível global. No ano 2000, JP Morgan Co. se funde com a Chase Manhattan Corporation, nascendo assim o gigante que conhecemos hoje como JP Morgan Chase. Uma fusão que combinou a experiência em banco de investimento de Morgan com a vasta rede de agências de varejo da Chase. E aqui é onde a história fica interessante. Falemos de fantasmas. Conta a lenda que os escritórios centrais do JP Morgan Chase em Nova York, localizados no número 23 de Wall Street, estão assombrados. Antes de abrigar os escritórios do banco, o edifício foi sede da Drexel, Morgan Co., e dizem que o fantasma de John Pierpont Morgan vaga por seus corredores. Alguns funcionários afirmam ter sentido presenças estranhas, escutado ruídos inexplicáveis e visto sombras se moverem na escuridão. Outros asseguram que o espírito de Morgan protege o edifício, assegurando-se de que seus sucessores sigam seus princípios, ou ao menos, sua ambição. É só uma lenda urbana ou há algo de verdade nesses rumores? Nunca saberemos com certeza, mas a ideia de que o fantasma de um magnata financeiro espreite os corredores de um dos bancos mais poderosos do mundo é, no mínimo, intrigante. Mas a sombra das lendas não se limita ao paranormal. Ao longo de sua história, o JP Morgan Chase se viu envolvido em numerosos escândalos financeiros, desde acusações de manipulação de taxas de juros até demandas por práticas creditícias abusivas. Alguns críticos argumentam que estes escândalos são inerentes ao sistema financeiro, enquanto outros os atribuem à ganância e à falta de ética de alguns indivíduos. Seja qual for a explicação, estes episódios danificaram a reputação da marca e geraram desconfiança entre alguns clientes. Hoje em dia, o JP Morgan Chase é uma das instituições financeiras maiores do mundo, com presença em mais de 100 países. Oferece uma ampla gama de serviços, desde banco de varejo e comercial até gestão de ativos e banco de investimento. A marca conseguiu se adaptar às mudanças do mercado, abraçando a tecnologia e expandindo sua presença no mundo digital. No entanto, a sombra de seu passado segue presente, e a companhia deve lidar com as críticas e as expectativas de uma sociedade cada vez mais consciente das implicações éticas de suas ações. JP Morgan Chase, um gigante financeiro nascido da ambição, da inovação e, talvez, também de alguns fantasmas. Uma história que nos recorda que o sucesso, frequentemente, tem um preço, e que inclusive as instituições mais poderosas devem prestar contas por suas ações.
Porque, às vezes, por trás de um simples logo, há toda uma história que poucos conhecem, uma história cheia de luzes e sombras, de triunfos e escândalos, e de um legado que segue moldando o mundo em que vivemos. Gostou desta história? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para descobrir mais mitos e lendas de suas marcas favoritas. E conte-nos nos comentários, o que você acha do passado do JP Morgan Chase.